estariam com Jesus no céu, comprados dentre a humanidade, diz o registro de Apocalipse 5, 9 e 10, com o objetivo de estar com Jesus, não simplesmente para estar, não somente para estar com Deus, mas iam sim para governar a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Quando esse pacto foi feito, então era certa que o arrebatamento também aconteceria em algum dado momento da história. E quando isso se deu? Bom, Jesus foi traído e morto, passou pela ressurreição, apareceu a várias pessoas depois disso, né? Assumiu um corpo carnal para que as pessoas entendessem, né? Que ele havia sido ressuscitado e depois de 40 dias ascendeu ao céu e só uma classe especial. Então Jesus abriu o caminho para a vida celestial ao passar por esse processo. Daí então essa esperança passou a existir. Isso significava que outros iriam sair da terra também para ir para o céu, como o próprio Jesus disse, né? Mas como se dá essa questão do arrebatamento? Os que adormeceram na morte, nessa esperança celestial depois de Jesus, eles adormeceram e estiveram por longo tempo, né, dormindo na morte, né? Décadas e até mesmo centenas de anos. E aí então, quando Jesus voltou, quando a volta de Jesus se deu e Jesus se assenta num trono glorioso, o arrebatamento acontece desses primeiros, né, que estiveram dormindo da morte. Mas o apóstolo Paulo disse, né, nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados num momento, num piscar de olhos. Como que a gente entende essas palavras, né? Então Jesus senta num trono glorioso e aqueles que morreram desde os dias deles são ressuscitados para já, vamos dizer assim, como o primeiro grupo da classe dessa esperança para estar com Jesus no céu, uma vez que ele não está mais aguardando a ordem de subjugar no meio dos inimigos, mas agora está propriamente dito sentado num trono, ou seja, a presença de Jesus se deu, a volta de Jesus se deu no domínio invisível. Como os ressuscitados não é o grupo completo dos 144 mil, não é completo, porque muitos dessa categoria ainda estão na Terra nos nossos dias, existe um grupo que ainda está lutando para chegar até o fim da carreira fiel nessa esperança e poder acompanhar os seus irmãos, os irmãos ungidos de Jesus na classe celestial. O apóstolo cristão Paulo disse lá no primeiro século, né? Se perseverarmos juntos, havemos também de reinar junto. Então, mesmo o cristão nessa categoria celestial, ele precisa correr a corrida da fé até o fim, porque em alguns casos pode-se sim debandar dessa esperança e perder essa perspectiva de vida nessa classe especial. Bom, aconteceu isso lá no primeiro século? Sim, aconteceu. Teve pessoas que poderiam ser reis, governantes junto com Jesus, mas não estarão mais porque elas abandonaram a carreira lá no começo, já desde o primeiro século. Enfim, os que estão vivos hoje, ao passo que eles morrem, de qualquer morte que seja, de velhice ou por alguma razão qualquer, eles morrem, eles não passam pelo mesmo processo que passaram os da primeira categoria, ou do primeiro grupo. Por quê? Quem é do primeiro grupo ficou aguardando na morte. Quem morre hoje e tem essa perspectiva celestial, se cumpre nele a parte B do texto, onde o apóstolo Paulo disse, né? Todos seremos mudados num momento, num piscar de olhos. Ou seja, a pessoa acaba de morrer e a ressurreição para a vida no céu já acontece. Quase igual ou muito parecido ao que aconteceu com Jesus, né? Morto na carne, disse Pedro, e vivificado no Espírito. A gente sabe que Jesus ficou um tempo maior, né? Foram 3 dias, mas o que ocorreu foi literalmente isso. Morreu o homem perfeito Jesus, 3 dias depois ele foi ressuscitado de forma espiritual, né? Não ressuscitado no corpo humano que morreu, porque isso não poderia acontecer. Aquele corpo foi deposto para resgatar a descendência pecaminosa de Adão, ou reparar o dano que Adão fez. Mas enfim, os que têm esperança celestial, eles passam pelo mesmo processo que Jesus passou. Esse ensino ele é chamado, ou essa passagem é chamada na Bíblia também, de o batismo de fogo. Só essa categoria tem esse batismo de fogo. Os que têm a esperança de nível súditos na terra,
esses não têm não estão no mesmo formato, não estão na mesma classe. É bom lembrar que Jesus disse assim, né? E tenho outras ovelhas. Essas outras ovelhas não são do mesmo aprisco, que é o aprisco que nós fazemos parte, ou a grande massa da humanidade faz parte, que é a esperança na terra. Ou seja, se tem um reino celestial, se o governo de Deus é celestial e lá é a sede, obviamente que terá de governar sobre alguém. Esse alguém é todo o globo e todas as pessoas mansas que se sujeitarem, que estiverem dispostas a aprender sobre Deus e a praticar e aguardar o tempo no qual Deus interferirá de forma definitiva com o reino dele para fazer uma limpeza na terra. Apocalipse 11:18. E aí então os mansos estarão preparados para herdar a terra. Nesse período vai se cumprir de forma completa a profecia dos Salmos 89, 35 ao 37. Lembra o que Deus disse lá? Em vez de estar colocando reis da dinastia davídica, que era Saul, Davi, Salomão e a infinidade de reis, o próprio Jeová introduz agora um governante no céu. É por isso que Jesus Cristo era chamado de filho de Davi. Então Jesus senta num trono glorioso no céu e os efeitos desse governo são sentidos na totalidade na terra, obviamente depois da limpeza iniciada com a grande tribulação que torna necessário interferir com o Armagedon, que é uma limpeza completa. Afinal, as massas da humanidade são inquilinos ruins. Não estão interessados em um domínio melhor, não estão interessados em qualquer relação com Deus. Afinal, no nosso século XXI, o que a gente tem visto é uma massa da humanidade que não quer levar Deus em conta em suas vidas, assim como era também lá nos dias do dilúvio. Então é certo que a nossa terra ela vai passar por uma limpeza aí muito grande. É como se você entrasse numa casa nova, mas de tanto tempo que essa casa nova está desocupada, ela está lá agora cheia de pó e certamente tem sujeiras deixadas pelo correio e um monte de outras sujeiras que normalmente ficam, né, de animais, insetos. E aí então, para você entrar nessa casa novinha, você tem que fazer uma baita faxina. No nosso caso, a situação é bem parecida. O próprio Jeová fará uma faxina com um instrumento especial que ele tem na mão. E o que é esse instrumento especial? É logicamente que é o reino que ele mesmo colocou nas mãos de Jesus e 144 reis sacerdotes comprados da terra. Você tem dúvida? Leia o Apocalipse 5, 9 e 10. Se você tem dúvida, então por que orar? Venha a nós o seu reino, realize a tua vontade, como no céu, também na terra.